Olá pessoal, bem-vindos ao V2Vcast, o seu podcast sobre voluntariado empresarial, engajamento e cultura organizacional. Hoje está gravando aqui de São Paulo, eu estou aqui com a Mariana, que é a CEO do V2V, e eu sou o Bruno Aires, o fundador do V2V. Eu estou aqui com duas convidadas hoje, muito especiais, que é a Renata Macedo e a Ivana Nascimento. Olá meninas, tudo bem? Olá, bem-vindas. Bem-vindas. Contar um pouquinho sobre vocês. Bom, a Renata, ela é gestora do programa de voluntariado da Motiva. Ela é formada em comunicação social e segurança no trabalho e ela tem um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, correto? Perfeito. E a Ivana, ela é psicóloga, professora e orientadora financeira. Ela tem um MBA em gestão empresarial pela Unip. Ela fez também gestão de RH na Fundação Dom Cabral. E ela é coordenadora de responsabilidade social e relacionamento com a comunidade da Motiva Trilhos. E também é mentora voluntária na Motiva e em outras instituições. Adoro mentoria, queria saber sobre isso aí depois, vou te perguntar. E, bom, para vocês saberem ou se lembrarem do que é a Motiva, né? A Motiva, ela é hoje a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil. Ela atua em em concessões de rodovias, trens, metrôs e aeroportos, né? Esses 4 diferentes modais. Está hoje em 13 estados, tem mais de 16 mil colaboradores, são bem grandes, e gerencia o sistema de metrô, trem, VLTs. Só nesse modal, né, de trilhos, eles transportam cerca de 3 milhões de passageiros por dia. Esse é o seu desafio, né? É isso aí. Nas rodovias, são utilizados por mais de 2 milhões de veículos por dia, e na gestão de aeroportos, que são 20 no Brasil e na América Latina, são mais de 40 milhões de pessoas por ano. Né? Então, realmente são números incríveis, né? Vocês à frente, né, dessa área uma responsabilidade enorme. E eu queria saber um pouco de vocês. Vamos primeiro começar pelo ponto de vista pessoal, né? Como é que vocês foram parar na responsabilidade social? Vocês escolheram isso desde o início? Foi algo que foi acontecendo? Renata, você conta pra gente como é que foi? Com certeza. Bom, eu acredito que a responsabilidade social me pegou quando pequena ainda, por meio dos princípios da minha mãe, da minha família ali. Eu ainda não tinha clareza de que era responsabilidade social. Eram vieses mais assistencialistas, de apoio à igreja, enfim, frentes comunitárias. Mas ao longo da minha jornada profissional, eu sempre tive um apreço por pessoas. Eu me sentia melhor em ambientes que eu estivesse interligada ali com algumas pessoas e sempre com comunidades. E aí eu digo que a área foi me puxando, assim. Eu trabalhei em uma outra grande empresa, onde o CEO da companhia falou: menina, você tem uma pegada de responsabilidade social. Eu nem sabia na época o que era isso, responsabilidade social, para ser bem transparente. E aí ele falou: vou montar essa área na companhia, não quer aprender a montar isso com a gente? Caramba! Eu falei: quero. Poxa, que sorte, que desafio assim, bom, hein? Montar logo, né? Que legal. Que empresa que era? Era o Odebrecht na ocasião. Que legal. Uau. E aí passei por por um processo de mentoria, primeiro para me aprofundar sobre o que eram esses conceitos, né, que para mim eram muito mais assistencialistas. E aí eu fui entendendo o viés de sustentabilidade, de deixar legado, e me apaixonei e nunca mais saí. Já fazem mais de 20 anos que eu tô nessa frente. É engraçado que tem muita gente, se é de comunicação, eu também sou. A gente tem recebido muita gente aqui da área de comunicação, né? Muito. Tem alguma interseção aí forte, porque eu acho que até também a gente tem que comunicar também a responsabilidade social para dentro e para fora, então tem essa conexão, né, com a responsabilidade social e a comunicação. E eu acredito que também você conseguir conversar com diversos públicos, né? Sim. Porque na comunidade você precisa usar uma linguagem, Isso. uma aproximação, sentir ali que as pessoas, que você está passando uma confiança para as pessoas se aproximarem de você. E no escritório já é outro perfil, é um perfil mais corporativo. Então acho que por isso dessa proximidade com comunicação, para a gente conseguir permear em todos os universos ali de uma maneira mais assertiva, mais próxima das pessoas. Verdade. Muito bom. Muito bom. Ivana, e você? Como é que foi esse início? Você é psicóloga, por onde você trilhou para até chegar na responsabilidade social? É uma longa história, mas eu comecei em tecnologia e aquilo me incomodava um pouco. Uau. Eu era da área de tecnologia, do mercado financeiro. Nossa. Verdade, comecei ali, mas muito nova, assim, né? Ainda estava na época de faculdade, e aí fiz psicologia e humano sempre me atraía, né? Acho que também, como a Renata disse, desde os meus 13 anos, minha mãe me levou muito para trabalhos voluntários, então eu já tinha essa pegada mais pessoas, né? E eu sabia que eu gostava daquilo, e a tecnologia, assim, era interessante, mas não era o suficiente.
E aí surgiu uma oportunidade, uma vaga de RH. Aí eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo, eu vou me candidatar. Legal. E aí eram 39 pessoas, eu lembro, assim, o processo seletivo interno. E era uma única vaga. E aí essa vaga acabou sendo minha, né? E de lá para cá é uma longa história, né? Entre recursos humanos. E depois, quando deu aquele boom da sustentabilidade no Brasil, Sim. né? Com os maiores papas, eu digo que foi a minha grande escola, Fábio Barbosa. Ah, então você estava no ABN AMRO? É do Santander. Santander, já. E o Santander comprou o ABN. Isso. Eu Ela sou... falou que estava no Santander, estava conversando antes de vir para cá, comendo um negocinho, e ela estava falando que ela estava na época do Barcelo já no Santander. Veja só. Sim, é. Que bacana. Exato. Então, de lá para cá, assim, muitas histórias, né? Muita gente apoiada. Sim. E um caminho sem volta. Para mim, é mais que um serviço, é um propósito já de vida, né? Ah, sem Sim, dúvida. com certeza. E me encontrei nesse lugar. Não, Que eu legal. falo que todos os dias eu agradeço por trabalhar nessa área, né? Que a gente consegue, tanta gente que é propósito no trabalho, a gente tem a bênção de conseguir trabalhar com isso, né? É. Com certeza. E aí, então, quando a gente vai olhar para a Motiva e para o Instituto, né? O que o Instituto faz, né? Qual é o propósito dele? Promover a transformação social e impulsionar cidades e comunidades mais sustentáveis. Joia. Aí, eu sei que em 2025, ano passado, vocês fizeram uma teoria da mudança, correto? Perfeito. E aí, como é que foi? Vocês redefiniram focos estratégicos, né? Como é que ficou esse posicionamento agora, esses direcionadores? Acredito que foi o processo mais gostoso de percorrer na área de responsabilidade social, porque ele começou a partir de um conceito de escuta dos territórios e da companhia, né? Então, nós percorremos ali diversos momentos, ouvindo público interno, externo, parceiros, articuladores, para entender se o que a Motiva havia feito até aquele momento era o que a gente queria continuar fazendo, ou se poderíamos recalcular a rota e projetar impactos muito maiores, que foi o lugar onde chegamos. E aí nós definimos que nós atuaríamos com o conceito de mobilidade sustentável, olhando ali para territórios mais com uma ótica de acupuntura urbana, para desenvolver mais profundamente alguns territórios, ao invés de atuar como no passado, com grandes alcances. A gente já chegou a atuar com mais de 500 municípios. Então, a gente se questionar disso, né? No processo, a gente se questionou bastante sobre qual é o impacto que a gente está gerando nesses 550 municípios, que legado que a Motiva quer deixar enquanto companhia do tamanho, da magnitude que ela é, e para onde a gente pode ir nesse processo como um todo, né? Então, nós decidimos por 3 eixos de atuação, priorizando cidades e comunidades sustentáveis, como você comentou. E aí, sempre no primeiro eixo, olhando para soluções baseadas na natureza e mobilidade sustentável. Num segundo eixo, priorizando redução de desigualdades, mas não numa ótica assistencialista, já numa ótica de democratizar o acesso à educação e à cultura. E também qualidade de vida. Então, como que nós podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja por meio do esporte ou por meio da promoção de saúde mesmo como um todo. Que legal. E vamos falar um pouquinho sobre o programa de voluntariado? Pois é. Então, eu fiquei curiosa com uma coisa, né? Vocês têm 3 plataformas, né? Como o Bruno falou, que seria trilhos, aeroportos e rodovias. Como vocês fazem para atender públicos que eu imagino que sejam diferentes, realidades diferentes, né? Devem ter similaridade, mas são 3 plataformas diferentes. Como é que vocês fazem para elaborar ações para esses públicos e mobilizar pessoas para esses públicos? Eu acredito que o diferencial é a atuação em rede, né, Ivana? A gente não faz nada sozinho. E quem atua em responsabilidade social sabe da importância do colegiado, do coletivo. Sim. E lá na Motiva não é diferente. A gente tem o programa de voluntariado alinhado à estratégia. Então, a gente sempre vai priorizar a estratégia da companhia nas ações. Óbvio que o nosso colaborador, ele pode também indicar ações, ele tem esse espaço. Porém, as ações corporativas, que são aquelas que recebem o aporte da companhia, elas estão alinhadas à nossa estratégia. E aí, na Motiva, a gente tem uma organização, que é onde está a Ivana, responsável por trilhos, que a gente tem, a gente chama de pontos focais, que são pessoas que atuam com o Instituto desenha a estratégia. E na ponta, a gente tem pontos focais que atuam ali com essa ótica de o que funciona dentro da estratégia da companhia para esse negócio, para trilhos, por exemplo. Então, a gente conta 100% em trilhos com o apoio da Ivana para impulsionar, engajar, porque ela detém o conhecimento de quem está ali naquele território. Sim. E da mesma maneira, a gente atua nas demais plataformas, em rodovias também. A gente tem um ponto focal lá que ajuda a cascatear. A gente pensa na estratégia junto com as plataformas, mas na ponta a gente tem esses apoios aí que são parceiros essenciais para que o trabalho chegue aonde ele está chegando.
Sim, e tem alguma particularidade, Ivana, que você queira contar para a gente de como é que é o voluntariado em trilhos? Tem, eu acho que eu destacaria 3 principais pontos. Substituir as pessoas, isso nunca vai acontecer em trilhos, né? Então, a gente tem pessoas, pontos focais da equipe de responsabilidade social na Bahia, no Rio e em São Paulo, que ajuda a mobilizar, incentivar e está muito perto dos nossos voluntários. Acho que isso é uma coisa que faz, né, que impulsiona, que anima as pessoas a participarem, que dá o entendimento do que é a ação, né? Ela não está lá por estar apenas. Acho que um outro grande destaque é que a gente trabalha muito perto da alta liderança, que trabalha como exemplo. Gente, vamos lá, tal dia, Legal. tal hora, nesse lugar. Todos eles entendem, né? Os diretores normalmente me pedem quando vai ser a próxima, o que você tá aí para os próximos 3 meses, que a gente também trabalha com calendário. Então, isso ajuda as pessoas a se organizarem. Então, em trilhos, a gente trabalha com muitas pessoas, a grande maioria das pessoas trabalham por agenda, por, né, rodízio. Então, eles conseguem se organizar quando eles sabem com bastante antecedência. E um outro ponto muito importante é que a área de responsabilidade social também se uniu à equipe que mobiliza as estações. Então, o time de operação, né, do dia a dia de atendimento, eles não estão ali vendo a todo momento os comunicados, as informações, não estão com seu notebook ali pronto a todo momento. Então, esse time que faz o elo entre a área de responsabilidade social e o time de operações e atendimento, eles me ajudam a levar essa informação das ações que vão acontecer, e aí as pessoas passam a participar e depois elas naturalmente já conseguem acessar boca a boca mesmo, o portal, isso. Assim, ou nas reuniões de equipe, Sei. né? Ou nas dailies que a gente tem, enfim, de várias formas. A gente tem também algumas agendas noturnas que a gente também consegue espalhar essa informação. E aí, uma vez ele indo para essas ações, depois já fica natural. Porque já entra no esquema, né, do voluntariado, já entra no flow. do bichinho que Quando morde e depois… É isso, né? Porque a gente também reforça muito a questão. Acessem o portal, porque todas as nossas comunicações estão ali, né? Tudo que está acontecendo e as próximas oportunidades. E aí ele olha o que interessa a ele, o que mais conecta com ele, e ele vai lá e se inscreve. É isso. E falar em conexão, assim, qual você diria, Renata, que seria a conexão do programa com a estratégia da empresa, né? A conexão do programa com o negócio? Eu entendo que o programa de voluntariado ele foi evoluindo. Importante dizer que não começou assim, que nós começamos pequenos, com ações geridas por meio de uma planilha em Excel, somente uma data comemorativa. E hoje, graças à ferramenta da V2V, que é uma ferramenta extremamente flexível e adaptável a cada perfil de empresa, aí até dando um passo atrás. Trilhos é uma das nossas plataformas que mais participa do voluntariado. Por quê? Porque ela tem um perfil de mobilidade mais acessível do que rodovias, por exemplo. Então, eu consigo percorrer uma empresa de trilhos, por exemplo, em um dia, me deslocando de metrô, diferente de uma empresa de rodovias, que, vamos dar um exemplo aqui em São Paulo, a concessionária Autoban, que administra a Anhanguera Bandeirantes, tem mais de 20 municípios, então o engajamento que eu preciso fazer para engajar rodovias é completamente diferente do que eu preciso fazer em trilhos. Não é qualquer ação que funciona, e aí a gente atua com diversas estratégias, mas a gente consegue ali encontrar, por meio da ferramenta, alguns mecanismos. É óbvio que, como a Ivana muito bem trouxe, as pessoas fazem toda a diferença, né? A gente atuar com pessoas com lideranças, com equipes que possam fortalecer o programa, mas na Motiva, acho que a gente conseguiu encontrar ali, dentro do programa de voluntariado, um mecanismo para desenvolver pessoas, que são os nossos colaboradores, que passam a atuar como mentores, e a sociedade alinhada à estratégia. E aí, exemplificando, por exemplo, em soluções sustentáveis, no programa de voluntariado, nós priorizamos muitas hortas, plantio de mini florestas, sempre conectado à natureza, ali uma possibilidade de usar o programa como uma ferramenta para mitigação climática também. Já em qualidade de vida, nós temos mentoria. Trilhos é referência em mentorias. A Ivana pode comentar até com mais propriedade que eu, mas como que a gente pode usar os saberes dos nossos colaboradores, que são múltiplos, e isso é maravilhoso. Para fazer benefícios para a sociedade.
Já em saúde, qualidade de vida, nós promovemos o Dia da Cidadania, que são momentos onde o programa vai para dentro da comunidade com vários serviços de saúde, bem-estar, e ali o nosso colaborador tem essa interação, ele cria valor para o território que muitas vezes ele mora, porque o voluntário colaborador da Motiva, ele é morador dos nossos territórios. Então, entendo que dessa maneira a gente conseguiu ali nesse processo evolutivo de muitos anos, colocar o programa como uma ferramenta para desenvolver colaborador e comunidade, criando valor sustentável. E vocês investem, né? Eu estava falando com a Ivana antes da gente vir para cá, que assim, dá para perceber, a gente que é do B2B, que atende muitas empresas, as empresas que investem no voluntariado corporativo, as empresas que têm como uma prática, assim, meio que para ter, sabe? E dá para ver que vocês levam muito a sério mesmo esse programa, né? É muito bom, que cuida com amor, né? Também. E então, falando sobre mentoria, Ivana, conta pra gente. E aí? Que mentoria é um assunto também que a gente adora, né? Você é mentora, você é mentora voluntária e a gente sabe que o benefício também vai muito para o próprio mentor, né? Desenvolvimento de competências e várias outras vantagens. Assim, conta pra gente como tem sido essa experiência. Essa experiência, ela é única. Eu costumo dizer que foi a mentoria que me aproximou dos jovens, né? Assim, eu não busquei, ela chegou há muitos anos. Então, antes mesmo de eu entrar na Motiva, né, eu já comecei a perceber que pela mentoria, né, a gente trazendo essas informações para os jovens, eu acredito muito na oportunidade. Né? Então, o jovem, especialmente, né, aquela pessoa que está sendo mentorada, ela só precisa de uma oportunidade, né? Então, aí ela cria asas e vai, né? Então, a mentoria entrou na minha vida de uma maneira muito natural. E foi uma coisa que eu fui me apaixonando, que eu fui estudando, que eu fui gostando. E eu vou muito pro viés de carreira, né? Porque eu acredito que essa transformação, ela passa pela educação, ela passa, aquilo, santo de casa não faz milagre. E aí, a sensação que eu tenho sempre quando eu mentoro, né, um jovem ou um grupo de jovens, meninos ou meninas, enfim, né, ou pessoas também mais velhas que às vezes querem fazer uma transição de carreira, é que a sensação que eu tenho é que como se a gente, à medida que a gente está falando, a pessoa vai assim se iluminando e vendo uma nova perspectiva, uma coisa que muitas vezes já está dentro dela, sem dúvida, né? Mas aí ela percebe aquilo. Ela não percebe. E aí, como eu tinha, né, te falado, Mari, eu também sou terapeuta integrativa e psicóloga, então eu pego toda a minha bagagem e me entrego a serviço daquela pessoa, das pessoas que eu estou mentorando. E aí a gente vê, né, às vezes algum padrão sendo repetido, né, algumas crenças limitantes, e acho que a mentoria, ela traz isso. Eu acredito muito nisso, que a mentoria vai abrindo as perspectivas da pessoa, vai enxergando coisas que até aquele momento ela não enxergava, ou que ela queria dar aquele passo importante, mas ela não teve coragem para, e ela precisou da ajuda de uma mentoria para conseguir ir adiante. Então, quando eu tô mentorando, quando eu vim para cá, eu tava lembrando de 2 mentorias bem legais, assim, né? Tirando a da Rê também, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, eu lembro, a gente mentorou muitos jovens de comunidades. E eu lembro uma isso turma… que eu ia perguntar, as mentorias da Motiva, elas são para jovens em vulnerabilidade ou pode ser qualquer público? Pode ser qualquer público, mas priorizam os jovens, até pelas formações que nós oferecemos. Sei, que são profissionalizantes, né? Sim, e aí a gente fez exatamente isso, então, em Trilhos, o ano passado. Então, na Motiva, a gente mapeou quais eram as organizações sociais que tinham jovens, que estavam dentro desses programas, nós oferecemos para as organizações sociais, e uma dessas mentorias era um grupo grande, assim, de uns 50 jovens, ali da região de Parelheiros, da Vivenda das Crianças, e foi incrível, assim, que tinham pessoas de várias idades, a grande maioria eram jovens, mas tinham também pessoas mais maduras dentro, né, do programa lá da instituição. E aí, ao final, ali foi 1h30 ali falando, né, no último dia ali. E eles falaram, nossa, você me despertou para várias coisas, olha, agora eu acredito que eu posso, nossa, eu vou falar isso para minha mãe, porque às vezes meus pais não acreditam. Então, o feedback deles ao final, assim, foi de que eu criei uma esperança para eles ali, legal, sabe? Sim. Foi muito, muito bonito. E uma outra mentoria foi que eu fiz em parceria
Foi no Capão Redondo, com um gestor, um grande gestor nosso de trilhos, o Fernando, que é nosso gerente executivo de manutenção. E aí a gente fez uma dobradinha e as pessoas foram assim, a gente não conseguia, tipo, inimigos do fim, a gente não conseguia terminar a mentoria, porque perguntava. Que o feedback das pesquisas, depois da mentoria, geralmente é esse. O jovem queria ter mais tempo e o voluntário também queria ter mais tempo, né? Assim, E foi incrível, assim, foi uma experiência muito boa. De quanto tempo? E ele é sempre 1 a 1 ou é 1 para muitos? Como é que é o formato? Quer falar? Pode ser. No nosso programa de mentoria, nós temos 5 cursos montados pela Academia Motiva. Então, a gente tem essa ferramenta interna maravilhosa. Mas surgiu em Trilhos a primeira oportunidade para mentoria. Localmente, se não me falha a memória, em Salvador, havia um grupo que dava aulas de Excel para pessoas de comunidade. Daí a gente falou, olha, que a gente tem saber aí que pode ser organizado de maneira mais estruturada para a empresa inteira poder participar da mesma formação. Então, nós montamos 5 cursos. O principal hoje é o de empregabilidade. Esses cursos têm a duração de, em média, 6 encontros de 1 hora cada. E aí, por exemplo, no de empregabilidade, nós trabalhamos a formação de currículo. Então, passar ali com um jovem, com a pessoa que quer reestruturar o currículo. Depois, nós passamos pelo processo de entrevista, simula entrevista, busca em sites de vagas, o cadastro nessa vaga. Enfim, a gente dá todo o suporte ali para que ele consiga sair de onde ele está, para passar pela evolução do seu currículo. Às vezes, como a Ivana muito bem colocou, a gente está ajudando a pessoa a preencher ali o currículo, nem ela se vê com o potencial que ela realmente tem. Sim. E aí, nesse processo, o próprio mentor, a gente tem também bastante depoimento dentro da companhia, que o próprio mentor fala, nossa, tem muita coisa que a gente pode melhorar nesse material. A pessoa que nos ajudou a criar o material, já melhorando a partir de uma troca. Então, acredito que assim, a educação por meio da mentoria é uma ferramenta de desenvolvimento incrível, assim, para os dois lados. A gente tem isso também, assim, a gente percebe que muitas vezes tanto o jovem quanto o próprio mentor traz feedbacks para incorporar no material, e o material é sempre vivo, né? De uma turma para outra sempre vai melhorando. Eu achei que a gente fosse fazer e fosse durar um tempão. Não. Cada nova turma é muito bem-vindo. Você mostra um vídeo, aí a pessoa fala, mostra esse aqui, né? E é muito oportuno fazer essas adaptações sempre. E sempre tem isso. A gente tem hoje um grupo de voluntários que fica perto da gente ali, ajudando realmente com a renovação do material. É muito, muito interessante. E vocês, o ciclo de vocês é de mentorias 1 a 1 sempre? Sempre 1 a 1. Sempre 1 a 1. E vocês fizeram quantas duplas no ano passado? O ano passado nós fizemos 60, mas permaneceram 54, que é muito comum também no programa de mentoria com pessoas de vulnerabilidade. Nem sempre os beneficiários participam até o final. Alguns desistem no meio do processo, e a gente respeita, obviamente. E o bacana da Motiva é que a gente não trabalha com pessoa física sem nenhuma instituição parceira. Exatamente pelas dificuldades dessas pessoas. Então, um curso de Excel. Como que você vai dar mentoria de Excel somente pelo celular? Às vezes é necessário fazer isso, e a gente faz orientação também pelo celular. Tem cursos que são mais fáceis de executar assim. Mas quando a gente busca uma instituição que recebe os jovens de toda aquela comunidade, a gente consegue muitas vezes utilizar um laboratório que já tem ali, para que a aula tenha mais significado e a gente consiga aprofundar um pouco mais nas formações, como nesse caso do Excel que eu citei. Então, e faz tanta diferença, né? Eu vejo assim, a gente às vezes tem seleção. Aí, às vezes eu falo assim, Fabi, quem você escolheu? Eu escolhi fulano. Ah, não escolhi ciclano porque ele falou isso na entrevista. Aí ela conta, você ouve cada coisa. Eu não acredito que a pessoa falou isso no meio da entrevista. É porque, às vezes, a gente tem que explicar o óbvio, né? Assim, a pessoa, às vezes, jovem, nunca fez uma entrevista, não sabe o que você pode falar, o que você não pode falar. Então, é muito bom. E eu percebo também uma coisa que eu acho muito interessante. Muitas vezes, os mentores falam assim, caramba, eu mentorei o jovem. E aí, tem aquela coisa óbvia que é perceber que poucas horas do seu tempo fazem total diferença na vida da outra pessoa. Mas tem uma outra parte também que eu acho interessante, que é perceber assim, caramba, eu nunca fiz mentoria com meu filho. Né? Assim, a gente tem filho adolescente. Muito isso. Eles falando, puxa, eu vi que eu posso ter uma ponte com meu filho que é diferente do que eu pensava, porque ele começou a mentorar um jovem. Né? Mas às vezes também você pode buscar dentro da sua empresa algum colega que tem um conhecimento específico que pode ajudar o seu filho. Porque, por exemplo, sou jornalista. A minha filha quis fazer psicologia.
Eu não teria conhecimento técnico para apoiá-la em psicologia. Mas aí você pode conhecer alguém dentro da própria empresa e perguntar. Porque muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem como. Isso. Claro. No caso da minha paquera com a Ivana, que eu vou antecipar, que estou ansiosa para falar. A Ivana chegou na companhia ali para atuar na plataforma de trilhos. E à medida que ela falava nas reuniões, a maneira como ela analisava os dados, mesmo tendo acabado de chegar, eu falei, gente, eu quero aprender com essa mulher. Que legal. Aí primeiro eu conversei com a minha gestora, porque a companhia tem um programa de mentoria interno também, só para colaborador, sem interface com comunidade. Isso que eu ia perguntar. Se era temos. quando você falou que a Ivana foi sua mentora, eu falei, tem a mentoria voluntária, mas a Ivana deve ter sido mentora da Renata numa outra frente. Foi um privilégio meu. Que barato. E aí eu conversei com a minha gestora, falei, olha, eu acredito que a profissional Ivana tem muito do que eu quero aprender, me desenvolver, principalmente nessa parte mais analítica. E outra coisa, comentando que eu ia fazer um intercâmbio com ela, ela citou que ela faria um intercâmbio. E aí eu falei, eu quero muito ouvir, só que eu queria fazer isso de um lugar de troca que a gente possa falar para todo mundo que a gente está aprendendo uma com a outra. E aí eu consegui essa autorização e foram 8 encontros, foram incríveis, assim. Eu comecei com uma ótica bem mais limitada do que a potência que eu poderia chegar. Então, a gente foi percorrendo os caminhos ali também, sempre com muita maturidade, no sentido de não misturar coisa de trabalho com as relações ali da mentoria. Sim. Mas foi muito importante para o meu crescimento ver que… E a gente admira tantas pessoas, por que não dizer a essas pessoas? Às vezes, a sua empresa pode não liberar para você fazer a mentoria, como foi o caso da nossa, que a Motiva tem um no programa nosso PDI, de mentoria, esse né? processo de desenvolvimento. A gente utiliza a metodologia 70, 20, 10. Então, tem atividades que é prática, que você pode fazer com outras pessoas, tem atividades que são mais de formação. E aí, eu usei esse gancho da metodologia da Motiva, eu falei, quero aprender com a Ivana. Qual que você acha que foi o aprendizado, assim, o maior aprendizado que ficou da mentoria? Acho que ela abriu a minha cabeça para possibilidades, porque eu analisei vou dar um exemplo mais claro. Eu queria fazer um intercâmbio em Malta. Eu fiz algumas pesquisas na internet, acho que eu montei uma lista com, acho que, se não me falha a memória, a primeira lista tinha 20 lugares possíveis para eu fazer esse intercâmbio. E à medida que ela ia me perguntando coisas, que ela ia trazendo inputs ali, eu falava, será que é isso que eu quero? Aí eu eliminava uma. Será que é isso? E aí no final, me ajudou a pensar fora da caixa. Porque no exemplo que eu usei, no primeiro momento, queria ir para Malta. Malta tem diversas outras línguas. O meu foco é inglês, 100% inglês. É o que eu preciso melhorar profissionalmente, e para mim também como pessoa. E aí, à medida que ela ia fazendo os questionamentos, que ela ia trazendo experiências, me orientando a novas buscas, gestão principalmente do dinheiro para programar um intercâmbio, você precisa organizar dinheiro também. E aí, isso foi eliminando possibilidades. Hoje eu já sei para onde eu vou. Eu vou para os Estados Unidos. Ai, que legal. Mesmo. E eu pretendo ir o ano que vem, meados de maio, fazer um mês de intercâmbio ali nas minhas férias para melhorar o meu inglês. E a Ivana colaborou demais com esse processo, tanto financeiro, quanto analítico, quanto para me expressar melhor também em relação às possibilidades que eu estava vendo, que eram pequenas e ficaram muito maiores após a mentoria. Foi bem legal. Muito bom. Eu amo a gente. mentoria, eu acho muito legal. Como é que foi ser mentora dela? Ai, foi primeiro uma grata surpresa, né? Eu tinha recém-chegado na Motiva, sim, participava das reuniões quinzenais, né, com o Instituto e tudo. E de repente um dia chega a Renata, preciso falar com você, é uma coisa pessoal. Aí eu, sim, claro. E aí, assim, não estava entendendo muito bem. Eu falei, pessoal, no trabalho e tal. Aí ela falou, eu queria que você me mentorasse. Eu tomei um susto inicialmente, assim. Mas eu falei, vamos lá, vamos pensar aqui como é que a gente pode organizar, né, estruturar isso, separar bem os nossos papéis, né, porque a gente se fala quase que diariamente ali, né, a conexão das plataformas e do Instituto é uma conexão diária ali. E foi muito bom, foi muito gratificante. Acho que a gente percorreu né, trilhou essa jornada aí de uma maneira muito profissional, assim, né? Com muitas descobertas para ambas, né? Pois então, é isso. Você aproxima e você passa a admirar ainda mais, né? Exato. A profissional, a pessoa que está ali, né? Executando uma tarefa. E para mim foi maravilhoso, né? Foi muito bom. A gente tem achado, né? Por exemplo, a mentoria como uma forma de você escalar desenvolvimento humano mesmo. É impressionante. Tipo assim, é uma infraestrutura para você desenvolver pessoas. É muito impressionante. Porque todo mundo ganha, né? Também. Todo mundo ganha no processo. Todo mundo ganha. Muito legal. Quando vocês abrem vagas para mentores, vem muita gente? Como é que é a aceitação desse tipo de programa dentro da empresa?
As nossas vagas são abertas mais direcionadas a instituições. Então, na nossa redefinição de estratégia, nós elegemos 20 territórios prioritários. Então, vamos trabalhar concentrando o olhar para esses territórios. Então, todo o nosso processo, tanto de divulgação, de atração de instituição, são nesses territórios. Então, tem esse recorte específico. Embora, se pontualmente aparecer alguma instituição que está em uma outra região de atuação da Motive e a gente tenha vaga disponível ainda, não tem nenhum problema, mas nós priorizamos os focos ali dos 20 territórios prioritários. E sim, aparecem muitas, mas a maioria ali, até confessando um pensamento que eu tenho do nosso programa de voluntariado aqui, a maioria desiste muito fácil. Então, eles não têm essa habilidade, talvez, de ter a interface com a empresa sobre a ótica dos processos da empresa. E a empresa, por sua vez, estabelece muitos processos de governança que são necessários, fazem parte da segurança corporativa. Então, a gente fica nesse meio termo ali, entre tudo que aparece, as limitações de cada parte e como que a gente pode atuar de maneira conjunta. E o ano passado a gente fechou 3 instituições boas aqui de São Paulo e esse ano a gente pretende continuar, fazer um pouco mais, quem sabe dobrar o número dos nossos assistidos aí no programa de mentor. Sabe o que a gente descobriu? Que fazer uma turma de 30 ou 60 é o mesmo trabalho de fazer uma de 500, 600. A gente está fazendo turma de 500, agora estamos entrando numa de 2.000 duplas. Uau! Porque se você coloca tecnologia no processo, o início e o fim, que é toda a entrada, o mapeamento, o pareamento de perfis, era um processo que demorava 40 horas para fazer com uma turma de 70, que a gente fez quando a gente começou a automatizar o processo para entender o processo, a gente demorou 40 horas para fazer. 4 meses depois, a gente transformou isso num algoritmo, né, de pareamento desses perfis. Sim. Colocamos psicólogos para trabalhar os questionários e tal. 3 segundos para fazer 400 duplas, né, logo 3 meses depois. Então, assim, se você então automatiza a entrada, o pareamento, depois o acompanhamento de cada sessão com avaliações tipo Uber mesmo, 5 estrelas e tal, para você acompanhando o pessoal. E é claro, com chamadas de reuniões de embarque, né, de acompanhamento ao longo do processo, de encerramento no final, que é uma grande festa que a gente faz online, e depois distribuição de certificado. Se você automatiza essas 2 pontas, o meio da mentoria, que é o relacionamento, ele não é automatizável e nem deve ser. Ele é onde está a qualidade do processo, entende? Mas ele é feito 1 a 1. Né? Você dá as ferramentas necessárias para que mentor e mentorado se comuniquem, né? Você cria o match entre eles e eles a partir daí eles se falam e você fica à disposição. Então, por exemplo, a gente tem para os mentores, a gente tem portas abertas. Toda semana, em determinada hora, no dia da semana, de 2 às 4, a gente fica disponível numa sala aberta. E eles vêm fazer pergunta, vem contar histórias, vem, sabe? Então, assim, você deixa uma estrutura de apoio e, assim, dá para escalar imensamente. A gente está vendo que dentro do Banco do Brasil, que a gente está fazendo esses volumes, a coisa pegou no boca a boca, todo mundo quer ser mentor, os mentores vêm, repetem, é impressionante. As vagas, para essa quantidade, em poucas horas, elas são Mas uma coisa que eu acho que faz muita diferença também é manter a relação 1 a 1 presente também, né? Então, por exemplo, essa coisa da desistência. Às vezes vem um mentor, vários casos, né? Assim, descobri um câncer. Aí tem uma psicóloga, você que é psicóloga sabe a diferença, né? Sim. Assim, a psicóloga chega e elabora com a pessoa aquele momento, né? Até que ponto que é melhor desistir, até que ponto que é melhor manter. E aí, às vezes, a pessoa percebe que é melhor manter e acaba mantendo e vê que foi a melhor coisa que ela fez, foi ter mantido. O depoimento dessa pessoa no final foi inacreditável. Aí, ela falou assim, o pouco de vida que eu tinha não dava para mim, quando eu achava. Aí, quando chega no final, ela fala, foi fundamental para o meu processo de tratamento eu ter a fulana comigo nessas sessões, porque era meu estímulo também para estar bem, para atendê-la. Olha que legal. Teve um ano que foi a jovem. Sim. A jovem estava com a filha doente. A filha acabou até falecendo, pra você acreditar. E aí ela continuou a mentoria, porque foi o que era assim um gás que ela precisava para se manter ali, né? Então acaba que às vezes precisa de uma pessoa também meio que ajudando mesmo, né? Assim, o processo. Você falando que é difícil, isso, né? Me lembrou a minha primeira mentoria, assim, né? O quanto a gente ganha, né? Eu sendo mentorada.
né, por uma outra pessoa com muito mais capacidade, enfim, com uma visão de vida maior, assim. E eu tinha a sensação assim, nossa, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ser mentorado um dia, né? E quando você tá do outro lado, quando você tá mentorando, você fala, nossa, que legal que a gente conseguiu ampliar o escopo de conhecimento dessa pessoa, conseguiu ampliar o olhar, conseguiu dar perspectiva de vida, né, de carreira, seja o que for. Lá na Motiva Trilhos, a gente tem os diretores que, né, tem uma agenda muito concorrida, muito ocupada, e eles são os maiores incentivadores, assim, e são pessoas que querem. Esse ano já me cobraram quando é que começa a mentoria, então eles bloqueiam mesmo a agenda para que aquilo seja uma prática recorrente, que nada comprometa aquele período ali, né, da mentoria. Teve até um diretor, que ele não é brasileiro, né? Ele é português. E ele foi de férias para Portugal. E eu nem sabia disso. Eu soube depois, quando ele voltou de viagem. Ele falou, não, porque quando eu fui para lá, ele estava fazendo em Paraisópolis. Aí aí extrapolei um pouco também. Depois que terminou, eu estava conversando. O que eles gostariam de ler. E aí, cada jovem lá falou, né? No grupo que ele estava. E aí, quando ele foi de férias, ele comprou um livro lá para cada um. Olha isso. Aí ele trouxe e chegou lá na minha sala com um monte de livro. Oi, João. Aí ele, sabe os adolescentes lá de Paraisópolis? Manda para eles. É um livro que eles gostariam de ler e tal e tal. E aí, recentemente, um dos escritores, amigo pessoal dele, ele falou, olha, esse escritor vai vir ao Brasil nesse ano. E ele estava me falando isso ano passado, né? Ele falou, quando ele vier para o Brasil, vamos lá de novo, encontrar os jovens. Aí ele autografa o livro. Eu falei, claro. Cria um vínculo, né? Então, criou um vínculo, ele passa no corredor, como é que estão os jovens? Então, assim, você vê que é uma curiosidade, né? Querer um acompanhamento ali muito verdadeiro, né? Muito, Amplia a perspectiva. Teve um projeto que a gente fez, era de mentoria rápida, né? Que chama de speed mentoring. E aí, a gente fez com um grupo super alto nível um desses grupos chama-se YPO. Até o nome, que é um grupo de executivos, grandes empresários e tal. E aí, um dos mentores, ele era o CEO de uma grandíssima empresa, o cara super ocupado e tal. Não, fazer a mentoria de um jovem. Não, tudo bem, vamos. Sentou, fez 9. E não conseguia parar. Fez 9 numa tacada, sabe? Assim, a gente vê que algumas pessoas, elas vão se engajar de uma maneira extraordinária, né? E vão causar também um impacto extraordinário no final, né? Muito vão porque você pensa em você, né? Né? O que você queria quando era jovem, como você pode agregar, o que você pode fazer, né? Impressionante. Por aquela pessoa. Eles falam demais, puxa, se eu tivesse isso na minha época, mentor já de adulto, falando no evento final. Se eu tivesse feito uma mentoria dessa quando eu era jovem, teria sido uma trajetória diferente, né? E passa um filme na cabeça. Teve uma jovem que ela estava na mentoria de um cliente, e aí ela falou assim, Mariana, será que você podia me fazer, assim, 1 hora do seu tempo só para você conversar comigo? E aí eu conversei com ela. E é interessante que ela perguntou assim, como é que você fez para chegar onde você chegou, num cargo de diretoria, não sei o quê, o que foi determinante, papapá. E aí é isso, assim, você vai contando a sua história e você vai lembrando, né? Terapêutico também. Isso aqui é importante, aquilo lá, você tem que muitas vezes dar muito mais do que o seu cargo para você poder um dia ser reconhecido, porque se você for dar só aquilo que te exige, muitas vezes você não vai conseguir ganhar espaço mesmo, né? Tem a ver com ganhar espaço. E aí eu só lembrava, assim, da minha juventude mesmo, né? Assim, porque você vai conectando qual que é o diferencial daquela pessoa. Porque tem os dois tipos, né? Tem aquele que você precisa ir orientando para ele chegar no que ele quer. E tem aquele que sabe muito bem o que ele quer. Né? Eu mentorei uma vez uma menina, não na Motiva, não em outro lugar, que ela queria ser enfermeira. E ela tinha muito claro. E aí você vai direcionando, você pega, né, pessoas que inspiram, né? Pessoas na formação que ela quer seguir. Então, você vai só direcionando, né? Que parece um pouco mais fácil, mas nem sempre é, né? Mas assim, que legal, né? Também quando você sabe que a pessoa quer, que ela tem aquilo certo. É incrível. E eu acho que o nosso desafio dentro de uma corporação é como lidar com os diferentes tipos de mentores que você tem. Porque nós estamos falando dos executivos. Eles têm muito conhecimento, facilidade de interação com a comunidade.
E é uma troca muito rápida. Mas é a pessoa que você quer desenvolver, porque também é o nosso papel desenvolver colaboradores, todo mundo né? pode ser mentor. Então, por isso que lá na companhia a gente conta com a Academia Motiva e nós padronizamos. Isso é É muito óbvio legal. que tem coisas a mais. Então, podem acontecer ações extra, como o exemplo do Pita que a Ivana citou aqui, que é o nosso executivo, que foi muito além do que era proposto. Mas por isso que nós roteirizamos. Isso é super Porque, importante. você que manja muito, que bacana. Vai, faz o seu melhor, tá tudo certo. Mas e você, Mari, que ainda nunca mentorou? Você sabe por onde começar? Não, eu não sei, tô insegura. Mari, mas você tem potencial. Vamos junto com a gente tem aqui, módulo de empregabilidade com 6 aulas. A primeira tá aqui, roteirizada. Você pode tratar de currículo sobre essa ótica. Aqui montou o full time de pessoas. Aqui com a equipe de pessoas a gente tem o apoio da Bárbara, caso você tenha alguma dúvida, queira trocar. Então, é um pouco do nosso papel também olhar para o desenvolvimento do colaborador. Total. Aproveitar os talentos que a gente tem pronto, mas como que a gente pode usar o programa de voluntariado para desenvolver as pessoas que têm potencial e que querem, mas ainda não estão no mesmo nível de maturidade. E geralmente a gente aplica essas pesquisas também depois, né? Depois da mentoria, para ver como o próprio mentor, ele sente que ele desenvolveu competências e tal. E é sempre muito alto, assim, a percepção de desenvolvimento de competência. 98, 99% a satisfação, né? De um lado e de outro. E o desenvolvimento de competências, comunicação, escuta ativa e uma terceira super bem ranqueado. De liderança. Exatamente. E aí a gente está começando a medir também engajamento. Tipo, como é que o cara está se sentindo em relação à empresa, ao trabalho dele e tal, antes, na entrada e na saída. A gente mede tudo na entrada e na saída. E é muito interessante ver a diferença no engajamento, né? E esse ponto é tão importante, né, Renata? Porque às vezes, assim, a comunicação você que é de comunicação, precisa passar muito essa pegada de todo mundo pode ser mentor. Porque você seguindo o roteirinho, tudo, a pessoa, e com o suporte, né, do próprio programa, de alguma situação que fuja ali do roteiro, da normalidade, digamos assim, a pessoa não vai ser pega de surpresa de nada, porque ela já tem todos os encontros sabendo o que ela vai ter que abordar, né? E se for também, tudo bem. Acontece com a gente que já mentora há um tempão. Olha, essa pergunta eu não sei responder nesse momento, mas tô anotando aqui. E assim que eu conseguir, eu te chamo. A gente, sei lá, daqui uma semana eu te chamo novamente. A gente atualiza esse tema. Que bacana. Obrigado por me ensinar também, porque eu vou aprender contigo nesse tema que é novo para mim. Pronto. Então, acho que essas ferramentas de entrada, saída de qualquer situação também faz parte do que é o programa de mentor ali, desenvolver a pessoa. E é muito legal, eu gosto muito dessa. Gosto principalmente quando eu sou desafiada a fazer algo que eu não sei, assim, acho que eu gosto de seguir roteiros, mas eu gosto quando a pessoa me desafia além do que eu estava programada para fazer. Eu falo, no primeiro momento você fica meio assustado, mas aí depois você vai entendendo que não. E vamos combinar que é um baita de um treino corporativo também, não é? Com certeza. Isso é muito bom, né? Eu lembrei agora dessa coisa da pessoa entrar pensando numa coisa e depois mudar. Teve um jovem que ele falava assim, não, porque eu decidi que eu não ia me abrir para o meu mentor, que eu ia falar assim, tipo, bem assim, frio, digamos assim, né? Aí depois ele falou assim, aí eu mudei de ideia, foi a melhor coisa que eu decidi, porque eu abri tudo, falei dos meus medos, das minhas inseguranças e tudo mais, e aí foi bom, né? Porque ele rende muito mais do que se você chegar armado fingindo que sabe tudo, né? Você tem que ter uma vulnerabilidade aí que os dois precisam trabalhar também, né? Exatamente. Tem dos dois lados, né? E é bom, porque às vezes é uma pré-concepção que ele tem, aí à medida que vai passando a mentoria, ele fala, olha, não é que legal isso? Olha, não é que a pessoa sabe, não é que a pessoa pode me ajudar realmente? Então, ele vai se entregando ao processo, né? É verdade. E falando de aprendizado, vocês também têm capacitações para instituições, né? Como é que funciona isso? Esse é um desafio novo, a gente está começando nessa frente agora. Então, quando nós fizemos a teoria da mudança, a seleção da nossa nova estratégia, nós identificamos, por meio de um diagnóstico territorial, algumas fragilidades em algumas instituições. Então, nós mapeamos essas instituições e agora a gente está compondo uma grade de formação para atuar nas principais frentes. Um exemplo, a maioria das instituições tem dificuldade com a parte de documentos. Sim. E dentro de uma companhia como a Motiva, quantas pessoas no jurídico a gente tem que pode ser mentor ali para uma reestruturação de documentos? Então, a gente teve o ano passado, ali em Osasco, na SOS Santa Maria, um exemplo muito claro disso. Uma instituição
referência no território, já atua há mais de 20 anos, que não estava ainda regularizada cartão CNPJ, o ABITS do bombeiro, que são todas coisas que a gente tem. A gente tem uma área de segurança do trabalho. Daí nós só fizemos conexões. Então, nesse momento, para o ano de 26, nós estamos estruturando, a partir do diagnóstico, já em resposta ao desenvolvimento que a gente está planejando para esses 20 territórios eleitos, essas capacitações. Então, 3 instituições têm problemas, têm desafios com gestão financeira, então vamos buscar na área financeira quem pode mentorar essas instituições sobre essa ótica. Ah, legal. Então é tipo mentoria. Eu fiquei na dúvida se era como se fosse universidade corporativa, que vocês iam gravar alguma coisa. Não, é mentoria mesmo. Ah, que legal. Já fizemos isso no passado, quando a companhia atuava com empreendedorismo também, mas agora mais direcionado às respostas das questões territoriais que a gente está medindo, acompanhando ali, para realmente desenvolver essas instituições, para que elas não tenham relação de dependência com a Motiva. Porque hoje a Motiva está apoiando. Mas a instituição, como o caso que eu citei, de Osasco, que é uma instituição séria, já está há mais de 20 anos, é referência. Poxa, ela não consegue patrocínio de outra empresa porque ela não tem cartão CNPJ e não está regularizada. Sim. Então vamos regularizar, vamos dar o suporte para que ela consiga ali buscar outros olhares em Osasco e até mesmo em outras regiões ali, outras empresas que possam apoiar. A ideia dessa nova frente de atuação é nova. A gente buscou também no mercado, eu acho que isso é uma dica muito legal para quem está começando aí ou para quem já tem muito tempo em voluntariado. Ouça outras instituições. Nós fizemos bench com o Instituto Camargo Correia, com a Votorantim, com inúmeras outras empresas, com a Vivo Telefônica. A gente tem que aprender junto, porque às vezes a receita que você fez no seu território pode ser replicada aqui. Se não for, ótimo, você aprendeu mais uma oportunidade. Então, tem empresas que já fizeram isso, a gente ouviu ali um pouco, trouxe para dentro de casa quem que poderia nos ajudar, os saberes que a gente tem dentro da Motiva para ajudar a compor essa formação. A gente ouviu no mercado quem já fez e faz há bastante tempo, o que é de legal, o que aprendeu, como que a gente pode juntos ali atuar nessa frente. E agora a gente está ali para começar as nossas mentorias para essas instituições. Nossa, muito legal. legal. E uma dúvida, o mapeamento que vocês fazem de instituição, o colaborador também pode indicar alguma instituição? Como é que funciona? Pode. A gente tem na plataforma da V2V um espaço para que ele indique instituições, mas especificamente nesse caso, que é o diagnóstico territorial, nós temos articuladores, que são pessoas contratadas que atuam por meio dos CIEDs, que estão em campo dentro dessas comunidades. Eles estão fazendo mapeamento, tanto em base de dados institucionais, como na própria comunidade, catalogando essas instituições para a gente. E ali estão vindo demandas diversas como essas que eu citei. E aí é um mapeamento junto com um diagnóstico, né? Um levantamento. Isso. Mas a gente tem as duas frentes. O colaborador, por meio da plataforma, que é muito legal, ele tem ali um mecanismo que ele pode ser… ele é escutado a todo momento, ele pode indicar, porque, como eu disse, ele mora nos territórios. Mas também a gente tem esses articuladores que estão especificamente para olhar para esses pontos e trazer para a gente ali a oportunidade de desenvolver esses territórios. Muito bom. E só complementando a fala da Renata também, com essa possibilidade de capacitação das organizações sociais, a gente traz um impacto muito profundo, que talvez a gente não veja agora, mas tem essas instituições sociais que falta alguma coisa na parte documental mesmo, ali, coisas muito, ajustes finos, que você consegue levá-la para um outro patamar, mas também tem a capacitação dessas organizações sociais que já estão formalizadas, ou as que ainda não estão formalizadas a se formalizarem, também a buscarem recursos via leis de incentivo. Por quê? Porque a gente sabe que a maior parte, né, das instituições, das grandes empresas no Brasil e até fora, elas repassam recursos para organizações sociais via lei de incentivo. E muitas vezes, se você não estiver bem com a documentação, você não consegue nada, Você não tem acesso a esse recurso e você não vira essa página, você não consegue nem preencher todos os requisitos para ser parceiro, né? É isso. E ao longo do tempo você vê essa roda girando, né? É, muito bom. Falar de futuro? Sim. Vamos. Então, pergunta para cada uma de vocês. Rê, como é que estão os planos de futuro do programa de voluntariado? Desafiadores, mas prazerosos. Nós medimos o ano passado por diversas óticas, mas principalmente sobre a ótica do colaborador,
e sobre a ótica dos nossos beneficiários, das instituições assistidas, quais eram os impactos do programa de voluntariado. Tanto para o colaborador, num sentido de o que a Motiva pode fazer melhor para a sua experiência, e se de fato ele vê no programa de voluntariado uma ferramenta de desenvolvimento, se ele vê a associação do programa de voluntariado à cultura da Motiva, um dos nossos valores é integração. Então, quando você faz uma atividade de voluntariado, você se integra com a comunidade, com o seu líder, com outras pessoas, de uma maneira muito mais leve, que é por meio de uma prática, de uma atividade. Às vezes você está ali num jardim, seu CEO está ali naquele momento. Então, pessoas que você não interagiria. Que você não interagiria no cotidiano, por meio do programa de voluntariado, você tem essa oportunidade. Então, a gente foi medindo o programa ao longo desses anos, mas especificamente o ano passado, nós tivemos uma ótica muito profunda, tanto para o colaborador, como eu disse, quanto para as instituições sociais. E aí eu tive uma surpresa. É desafio, né, gente? Não é para falar só o lado bom, para vocês verem que a gente pode muito aprender um com o outro. Todos os programas são assim, não tem nada assim pronto, sempre vai ter alguma coisa que pode melhorar, né? E olha o desafio que nós passamos sobre a ótica da comunidade. Então, como que a gente faz isso? A gente mede por meio de pesquisas, monitora ali os indicadores principais que a gente quer avaliar, principalmente se a ação está chegando no resultado que a gente propôs para ela, então um plantio. A comunidade visualiza isso como uma oportunidade de plantio de uma horta, por exemplo, de ter acesso a alimento mais saudável, a qualidade de vida. Ela visualiza que essa atividade foi uma ação da Motiva, gerando valor para a nossa marca. E aí, na maioria das respostas, todos viam o valor que a gente se propôs a fazer com a ação, por exemplo, na educativa. Viam que o projeto desenvolvia, que qualificava. No plantio, ok, melhora a minha qualidade de vida. Mas nenhuma associou a ação diretamente à Motiva. Uai! Não associou diretamente a nossa marca. Que desafio, né? Tinha camiseta, tinha interface. Nós participamos presencialmente de todas as ações. Sempre tem ou um ponto focal local, que é, no caso, a equipe da Ivana participa das ações. Nós participamos aqui no Centro Corporativo. Cada local que acontece uma atividade, nós acompanhamos presencialmente as ações. Vocês conseguiram entender o motivo? Então, agora a gente está nessa análise. Por essa razão, a gente sai de um escopo de, no ano passado, 124 ações, cerca de 43 mil beneficiários, 4.600 pessoas ativas na nossa plataforma, para uma redução do quantitativo de atividades, mas com impacto maior. Nós nos propusemos a fazer 50 ações, e aí, em média, as ações tinham ali cerca de 20 a 30 pessoas, a gente quer mudar para 100 colaboradores nossos, para a gente reduzir o quantitativo e estar mais presente na imersão, tanto no antes da ação, divulgar com mais calma, com maior antecedência, como a Ivana trouxe no começo da nossa conversa, e medindo isso para a gente entender na comunidade também, né? Intervenções de maior relacionamento, etc, né? Mas foi uma curiosidade disso, que a gente porque ficou às vezes também, as empresas ficam tão assim, com número, e aí às vezes muito assim, é o que eu falo às vezes, né? Assim, o que é melhor? 50 voluntários doando bombom ou 30 fazendo uma mentoria de empregabilidade que vai mudar a vida de 30 jovens, entendeu? Assim, as duas são importantes e necessárias. Exatamente. Porém, qual é o legado que você quer deixar? Foi isso que a gente se perguntou o tempo inteiro. Nós queremos deixar um legado. A gente quer que as pessoas comecem a atuar em seus territórios sem a relação de dependência com a Motiva. A Motiva está aqui desenhando um processo que desejamos muito que nos próximos anos não sejam só nesses 20 territórios, que a gente possa desenvolver esses 20 e partir para outros novos 20, 40, 100, enfim. Perfeito. Mas o que a gente está deixando de essência nesses territórios? Foi muito bacana perceber que o escopo da ação, sim, eles reconhecem. Se é um plantio, eles reconhecem que traz saúde, qualidade de vida. Né? Mas e por que não reconheceu a marca Motiva? Será que foi porque nós trocamos de marca o ano passado e a gente deixou de ser CCR, passou num processo Motiva e aí houveram alguns, né, enfim, desafios ali nesse processo? Então, esse ano a gente quer entender isso e medir outras coisas. Então, acho que nunca para o tamanho do nosso desafio, nunca diminui. Da escolha pela profundidade, eu sempre acho bom isso, né? Você escolher fazer com mais intencionalidade, mais profundidade dentro das comunidades, aumentando a pegada de relacionamento e tal, eu acho isso muito bom. A questão do território também, né? Diminuir a quantidade, mas você ter um aprofundamento, né? Do desenvolvimento local que você está gerando, né? Faz sentido. E lá no Motiva Trilhas? Como é que está na plataforma para o futuro? O que vocês estão pensando? Bom, ligada a voluntariado, a gente segue aí com todo o foco, entrando nos territórios prioritários, né? De trilhos são 10, né?
Então, 9 são territórios prioritários que já foram feitos mapeamentos em 2025. E a gente entra agora apoiando os projetos sociais. E é isso que você falou, né? Eu também acredito muito nisso, né? Assim, fazer projetos não pontuais, mas mais profundo e estar mais próximo das comunidades. Legal. Então, e o último deles é a Coalizão, que é o território de Presidente Altino e Osasco ali, que agora a gente começa, né? Já está nesse processo desde o início do ano, de fazer esse mapeamento, né? Do que é possível. Em voluntariado também a gente passa, a partir desse ano, ter os nossos voluntários líderes, nossos embaixadores, a gente está vendo como a gente vai chamar, né, para estar mais próximo da gente, porque também muitos dos nossos colaboradores são dessas comunidades. Sim. Então, eles vão ajudar a gente a ter esse olhar assim, o que realmente a comunidade precisa, o que faz sentido para ela nessas regiões prioritárias, né? E não tá de forma pontual, de forma mais profunda e real, para a gente conseguir, ao longo dos anos, medir esse impacto, um SROI, seja o que for. E muitas né? vezes esses voluntários, eles já trazem esse protagonismo deles para perto do programa, né? A gente percebe que eles emergem, assim, né? De, tipo assim, como é que eu posso te ajudar? Teve uma vez um cliente que a gente estava fazendo a governança, né? Assim, estava começando a estruturar os comitês, aí veio uma voluntária e falou assim, eu sou de Curitiba, se vocês precisaram de alguém em Curitiba, tô eu aqui, né? E a gente viu nos últimos anos que é muito melhor assim. Né? Porque às vezes o cliente tem uma tendência a querer gerenciar o voluntariado de uma forma semelhante como gerencia a empresa, né? Por exemplo, vamos delegar para fulano de tal, porque ele tem um bom perfil, etc, etc. Mas não necessariamente. Às vezes é melhor você ter uma estrutura de embaixadores que você semeie a questão do voluntariado e veja quem que floresce, né? Quem que aparece, quem que vem e fala conte comigo e tal. Porque essas pessoas, elas vão ser eles querem, gerenciadas, né? mas elas vão ser gerenciadas muito mais como uma, como é que eu vou dizer? Uma gestão de rede mesmo, do que uma coisa de comando e controle. Não vai ser comando e controle, mas é uma gestão em rede que funciona maravilhosamente bem, né? Então, isso é uma coisa que a gente está aplicando agora e está funcionando muito bem. Sim. Por falar em rede, vou aproveitar e fazer um convite. Vamos. Para as instituições que querem conhecer o programa de voluntariado da Motiva, inclusive atuar em rede com a gente nesses 20 territórios prioritários, podem nos procurar. Nós vamos deixar os nossos contatos aqui com a V2V e a gente tem que fazer juntos, porque duas grandes instituições em um mesmo território, como a Ivana trouxe, nós vamos atuar numa grande coalizão em Presidente Altino, em Osasco. E nós estamos buscando ali com vários suportes, Diagonal, INSPER, com o conceito de urbanismo social, nós vamos desenvolver esse território. Então, se vocês têm uma empresa que está atuando nesse mesmo território, procure a Motiva, vamos fazer juntos, vamos juntos desenvolver essa comunidade de uma maneira muito maior e gerar valor para quem está ali, de fato, para as pessoas, né? Porque a gente tem que atuar para as pessoas. Sim. Sensacional essa chamada. Eu vou até providenciar que a gente coloque o link aqui na descrição da página, onde eles possam entrar em contato, ver quais são os territórios e tal. Ótimo. Né? E acho que um ponto também, assim, que a gente tem começado a trabalhar agora em janeiro, a gente está fazendo a extensão da linha 4, né, do nosso metrô. Então, é a linha 4 amarela da Motiva, que vai ter 2 novas estações, que é a Chácara do Jockey e também a primeira estação que vai fora de São Paulo, que chega até Taboão da Serra. Nossa. Né? Então, a gente também, por isso eu assumi aqui também a coordenação de relacionamento com comunidades, para a extensão das linhas 4 e no futuro para a linha 5. E aí a gente também volta, né, olhando para essas comunidades que hoje não são atendidas para Motiva, mas como a Rê falou, né, hoje a gente tem 20 territórios, mas daqui a algum tempo essa quantidade, esse volume, a gente deixa tudo pronto nesses territórios e a gente passa a assumir desafios em novos territórios. Sim, primeiro controla, né, um grupo menor. Isso. Exato. Aprende também, que a gente vai para dentro de uma comunidade aberta a aprender, né, às vezes. Muitas vezes quem atua em responsabilidade social, e eu passei muito isso no começo da minha carreira, a gente chega com um projeto pronto para a comunidade. Eu atuei numa concessionária. Isso, eu sei, né? Eu já sei o que a comunidade precisa. Eu atuei em uma concessionária, uma rodovia, e aí nós levamos um projeto de educação para o trânsito fantástico, desenhado com os melhores especialistas do país. E a comunidade precisava do básico, ela não tinha sala de aula para as crianças, ela não tinha comida para as crianças. Por isso que eu falei, a Motiva não atua com assistencialismo, exceto em situações de desastres emergenciais climáticos. Nós temos uma estratégia bem definida em relação à sustentabilidade. E todas as frentes são importantes. Mas o que a gente está desenhando
é valor para aquela comunidade, porque senão você vai passar 20 anos ali dentro do território fazendo coisas que você entende que é valor para sua empresa e para a comunidade, mas não é de fato. Por isso que a gente fez essa teoria da mudança, olhou de novo para a estratégia e vamos começar sobre ótica de escuta. Vamos ver o que tem dentro desses territórios que já são oportunidade, que já é muito bom, que é bacana, que a gente pode fortalecer, e o que tem de desafios que juntos, inclusive com outras instituições, a gente pode ali melhorar, gerando valor de fato para que não dependam da Motiva e nem de outras empresas, para que essa comunidade cresça e a gente possa apoiar outros territórios. Eu acho que isso é o diferencial, assim, isso é o que brilha os meus olhos. É isso que eu gosto de fazer, assim, e de verdade, ver que o voluntariado pode dar oportunidade para que outras pessoas que não atuam em responsabilidade social possam ser esse agente de transformação. Sim. É incrível. É, verdade. É muito democrático, né? Isso é muito, muito democrático. Muito Não, bom. e é igual assim, é muito ver qual é o público que você está atendendo, né? Outro dia a gente tinha um cliente que queria trabalhar com situação de rua, assim, pessoas em situação de rua. Como é que você vai fazer mentoria para pessoas em situação de rua? A pessoa está precisando do básico, então você tem que saber qual projeto você vai colocar em cada momento, né? Exato. Nesse trabalho até de diagnóstico que a gente fez para os territórios prioritários, Trilhos, inclusive, pediu, né, que agregasse uma pesquisa nos territórios onde a gente atua, né, que é São Paulo, Rio e Bahia, o que essas comunidades gostariam de ter também próximo das nossas estações ou dentro das nossas estações. Vocês lidam com Que muita é- gente, né, gente? É isso, muita gente. Como a gente consegue prestar um serviço, né? Porque a nossa missão, a missão da Motiva é transformar a vida das pessoas através da mobilidade. Então, Sim. como é que a gente pode prestar o melhor serviço e indo de encontro à necessidade delas, né? Lindo Sim, é isso. muita gente que vocês impactam. Muito bacana. Tenho 2 perguntinhas para vocês, para a gente finalizar. Uma pessoa ou livro que te inspiraram profissionalmente? Um livro, com certeza, Transformando Suor em Ouro. Olha, Porque não conhecia ele esse. narra muito um pouco do que eu acredito. Eu acredito que todos temos desafios em escalas diferentes e nenhum é maior ou menor que o outro. Mas que se a gente acredita profundamente que vai dar certo, dá certo. Você pode buscar apoio, como eu fiz no exemplo da mentoria. Eu vi na minha parceira de trabalho, falei, nossa, ela é muito boa nisso, vou pedir ajuda. É possível você conquistar, você precisa acreditar e buscar ajuda também. Porque às vezes você fica num lugar confortável ali, Uhum. daí é difícil. Então, nem me sinto bem em lugares só ok. Eu gosto do desafio, como eu falei. E eu acho que esse livro, ele retrata bem isso, assim. Que nós teremos momentos difíceis, desafiadores, mas que é possível chegar lá. E trazendo isso para o ambiente profissional, o programa de voluntariado é uma ferramenta maravilhosa para você chegar lá, levando outras pessoas junto com você, atuando em rede. Sem dúvida. Sem dúvida. E você, Vânia? Ai, nossa, no meu caso, eu escolhi os dois. É? Eu pensei nos dois. Conta. Teriam várias pessoas, né, que passaram pela minha trajetória que eu poderia aqui homenagear, mas eu quis homenagear, acho que a Wanda Pita, que foi a minha primeira superintendente na área social. Então, ela me ensinou muito, né? Muito do que eu sei, muito do que eu acredito, né? Os valores, o que eu faço, né? Nos projetos, pelo que eu luto, pela entrega que eu faço, né? Não só na Motiva hoje, mas em todas as empresas que eu passei. Então, acho que a Wanda, ela me inspirou muito. E um livro é do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? Né? Para dizer por que a gente tá aqui. O legado, né? Muito Ai, bom. pera, então eu vou pedir mais uma aqui. Lambuja, Vou usar a deixa da Ivana para reconhecer a primeira pessoa que me abriu as Claro. portas para responsabilidade social, quando eu de fato era uma menina e nem sabia o que era isso. A Derbal Vieira, um executivo maravilhoso, que ficou comigo inúmeras vezes em sala de reunião, me ensinando a fazer uma projeção, um PowerPoint, como entrar na comunidade, o que falar. Então, por mais pessoas como a Derbal, a sua Legal. liderança e tantas outras lideranças no Instituto, por exemplo, Renata Ruggiero e Jéssica Trevisan, que acreditam no meu trabalho diariamente e me dão esse poder de engajar outras pessoas para o bem, que a gente tenha outros entusiastas aí de Essa responsabilidade pessoa que social. você falou foi o que falou que você tinha a cara de responsabilidade Falou. social. Mudou Mas eu dei tua vida, né? trabalho. Mudou tua vida. Mas eu dei Mudou. trabalho para ele, viu? Coitado. Que bom. A Carol também, né? Nossa,
super acredita. A Carol Constantino, que é minha gestora atual. Que bacana. E a Ivana foi citada pelo Matheus da Azul, né? Que a Ivana cuidava do voluntariado na Azul. Aí quando a gente perguntou pessoa inspiradora no episódio do Matheus da Azul, ele citou você. Verdade. Nossa, fiquei emocionada. Depois quando eu ouvi o episódio. Eu escrevi pra ela. Eu falei, o Matheus citou você, Ivana. É muito bom, né? O ciclo vai se fechando, né? Muito legal. Eu endosso, viu? Porque quando a Mari trouxe, ela falou, é uma ótica institucional. Eu falei, então precisa ser um representante do Instituto Motiva. Isso. Mas citaram a Ivana. Eu falei, a Ivana foi minha mentora. Ela tem que ser conhecida. E aí, Mari, pode ser a Ivana e alguém do Instituto? Isso. Então, muito bom, eu endosso, é verdade. Obrigada. Mesmo. Parabéns por ser uma Muito pessoa legal. que desenvolve outras pessoas. Foi incrível isso aí. aprender com você. Grande mentora. Obrigada. Não é? Muito bom. E por último, qual foi o maior conselho, o melhor conselho que vocês já receberam? Faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Essa é Acho boa. que isso é fantástico. Isso é muito bom. Fazer o que é certo, né? E mesmo que seja difícil. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus filhos. Assim, quantas vezes na minha vida eu fiz coisas assim que, nossa, me sacrificaram tanto, mas era o que tinha que ser feito. A gente tem que fazer o que é certo, mesmo que ninguém veja, mesmo que seja muito difícil, né? Eu gosto do lugar do difícil, né? Quando você lida com desigualdade, você não tá num lugar muito confortável, né? Você dormir numa cama quentinha e ver pessoas em situação de rua não é um lugar confortável. Nossa, é um qualquer soco no estômago, né, Renata? O tempo inteiro às você se vezes. questionando como pessoa, como profissional, o que eu posso fazer para uma sociedade melhor, que legado eu tô deixando na minha família, no núcleo que eu trabalho, e enfim. Mas eu acho que realmente, assim, em qualquer situação na vida, na dúvida, faz o que é certo. Não importa se tem alguém olhando, se tá na política da empresa, se não tá, faz o que é certo. É isso aí. Bravo. Muito bom. E no meu caso, eu sou muito planejada, né? Eu vou para esse lugar. Eu diria, numa metáfora, gaste mais tempo afiando a faca do que cortando os legumes. Ou o que eu quero dizer? Né? Planeje, organize, né? Pense mentalmente como é que você faria aquilo. Né? Assim, ajustes de rota, porque quando você for para a prática, vai mais rápido, mais rápido e mais assertivo, mais sabe? eficiente. Porque aí você tem a certeza de que você está fazendo bem feito, o que precisa ser feito, com os recursos que tem, e a coisa sai de maneira fantástica. Muito bom, perfeito. Meninas, amei. Nossa, muito obrigado. Muito bom. Essa conversa. Passa muito rápido, obrigado. Passa muito. Ficaria a tarde bom. toda. Eu aqui também. Muito obrigado a vocês, Renata e Ivana. Mari, muito obrigado também. Meninas. Pessoal, vocês, audiência, muito obrigado também. E deixar para vocês aqui, deixar aqui para vocês um e-book nosso sobre as 10 lições que todo gestor de voluntariado empresarial precisa saber, que é meio que um apanhado de tudo que a gente aprendeu nos últimos 25 anos de atuação. Uau. Então é isso aí, fica um presentinho para vocês também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigada, meninas. Obrigada, gente. gente. Tá bom.